Olá, povo de Deus. Hoje queremos tratar de um assunto muito importante. Queremos tratar sobre emoções, reações e construção. Em 1 Pedro, capítulo 2, 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Depois ainda continua: chegando-vos a ele a pedra viva. Então a palavra de Deus ela fala que nada é por acaso. A história está se construindo. Então parece dentro de um plano perfeito de Deus. E a Bíblia fala desta construção. Então a nossa vida está em construção. Nós não estamos prontos. Nós não estamos acabados. Não só nós, mas o mundo todo está em construção. As nossas famílias, a igreja está em construção. Então esse é o processo dinâmico da vida. Mas infelizmente muitas pessoas estão paradas. E elas estão paradas por causa de não saberem lidar com as suas emoções. Ou seja, em vez de edificar algo novo, as pessoas elas estão vivendo em função das suas reações, a sua maneira de reagir ao passado. Então, principalmente situações que não foram muito agradáveis para nós. Ou seja, vivemos no automático. Então, tudo aquilo que nos lembra de acontecimentos desagradáveis determina a nossa maneira de agir. Então, porque às vezes acontecimentos lembra de algo no passado que nos machucou, algo que não foi bom para conosco. Então as emoções elas acabam dirigindo as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos atentar para isso. Nós vivemos muitas vezes, a maioria das vezes, amados, de maneira reativa. Nós reagimos, vivemos de acordo com um modelo aí pré-definido aqui no nosso subconsciente. Então, nós deixamos de tomar as nossas decisões em algo palpável, algo firme, As nossas decisões elas não são lúcidas e muitas vezes não são coerentes. Então elas repetem padrões. E esses padrões são definidos pelas nossas emoções, E essas emoções que desencadeiam sentimentos reativos, que passa a conduzir a nossa jornada aqui nessa terra. Então, por isso, às vezes, é tão difícil mudar. Então, e nós perdemos grandes oportunidades por não saber lidar com as nossas emoções. Então, nós podemos ver lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, diz assim: e as mulheres respondiam uns aos outros, enquanto tocavam e dizia: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram, e ele disse: elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares. O que mais pode ele ter além do rei? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E logo depois, podemos ver que ele passa a persegui-lo, tenta até matá-lo. Então aí você pode ver como as emoções
elas influenciam as ações de toda a humanidade, de todos nós. Então, primeiro, o que é emoção? Para a gente entender. Então, a emoção é uma reação diante de uma pessoa, diante de uma situação ou acontecimento. Então, é como nós reagimos diante de alguém, diante de um acontecimento ou diante de uma situação. Voltando aqui para Saul, ele teve uma oportunidade de ouro, de uma maneira milagrosa, sobrenatural, ele foi colocado como rei de uma nação emergente que estava sendo construída. E ele estava se saindo bem. Se você acompanhar, ele estava se saindo bem. Mas as suas emoções o traíram. Então, queridos, Saul ele era uma pessoa tímida, uma pessoa que não acreditava em si próprio. Quando ele foi chamado, ele estava escondido, ele achava que não dava conta. Então, essas emoções, né, amados, acontecimentos que podia trazer lembrança, esses acontecimentos, despertar sentimentos terríveis nele, é o caso aqui. Então, quando ele via alguém sobressaindo, alguém que aparentemente tinha mais reconhecimento das pessoas, ele se perturbou. Então, ele podia dar espaço, ele podia continuar a sua obra, que estava sendo bem feita, estava obtendo vitórias, tinha um limite muito grande, que era Golias, e Deus tinha mandado alguém para ajudá-lo. E ele tinha superado, tinha vencido aquele obstáculo. Daí para frente seria muito mais fácil. Mas as suas emoções o traíram. Ele partiu para outra guerra. Em vez de continuar a sua vida, ele sentiu inveja, sentiu raiva, sentiu incapacidade, um turbilhão de sentimento que o fizeram perder aquela oportunidade tão grande. Muitas vezes acontece assim conosco. Então nós precisamos levar a sério as nossas vidas, identificar as nossas reações. Então, amados, quando a gente sai do sério, quando sentimentos tomam conta de nós precisamos entender por que nós estamos reagindo ao quê? O que nos traz a lembrança? Então é interessante. Eu estava de mim mesmo, né? Uma reação que a Nema sempre brinca comigo. Eu gosto de ter as minhas coisas individuais, não gosto que mexa nas minhas coisas. Então, toda vez que alguém tira do lugar, usa para outra coisa, tira do lugar, eu tenho uma reação inadequada. Aí, para a gente melhorar, a gente precisa observar por que eu estou tendo essa reação. Então eu lembro que quando eu era menor, nós, uma família muito grande, tinha tudo em comum. Praticamente eu não tinha nada meu, né? Tudo era dividido, né? E devido ao tamanho da família, por ser um filho intermediário, às vezes era alguém que não era valorizado, reconhecido como eu necessitava, né? Então, isso influencia hoje. Pode influenciar o meu casamento, né? Se eu não entender as minhas emoções e conhecendo, eu posso trabalhar com elas. Então, o nosso desafio aqui é hoje. Cada um de nós decide, nós vamos construir, nós somos chamados a construir algo maior, algo melhor, construir algo para a eternidade, ou nós vamos viver só de acordo com as nossas emoções, com aquilo que não foi tão bom no nosso passado. Tudo que me lembra eu vou reagir inadequadamente. Então, eu vou viver no automático,
diz aí que 85% das nossas ações são automáticas, de acordo com o nosso passado. Ou seja, 15% é que nós tomamos atitudes coerentes, que são parte de uma decisão elaborada por nós. Precisamos aumentar isso. Então vamos trabalhar com as nossas emoções, né? Por que eu reajo assim? Vamos construir uma vida, né? Nós somos pedras vivas. Nós podemos construir a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao redor, uma construção, um edifício precioso, um edifício maravilhoso. Nós vamos construir em vez de reagir.